Voltando aqui com a apresentação sobre as dicas da relatoria dos projetos, a gente viu na primeira parte um pouco sobre a importância da relatoria, as vantagens de usar o Drive e um pouquinho da ferramenta. E agora eu vou falar sobre os arquivos que estão disponíveis nas pastas de cada projeto, ok? Então, basicamente, a gente vai ver o diário de campo, as planilhas de acompanhamento e as pastas de fotos, comunicação e prestação de contas. Então, deixa eu entrar aqui no Drive para falar para vocês. Eu vou usar como exemplo o projeto Arruaça, do Maurício. Aqui dentro, na pasta principal dele, eu vou ter o diário de campo, que é um arquivo de texto, onde você vai relatar o processo de criação desse projeto, como estão sendo as atividades e tudo mais. Lembrando que o próprio Docs salva automaticamente, não tem nenhum botão de salvar, basta ir preenchendo isso conforme o trabalho e o projeto for caminhando. O segundo arquivo, que é um pouquinho do esqueleto do projeto, em termos de planejamento e produção, que é a planilha de acompanhamento, Então, ela consiste em várias abas, eu vou passar aqui rapidamente por cada uma delas. A primeira, que são os dados mais gerais do projeto. Depois, uma aba sobre os fornecedores, onde você vai colocar o que você comprou ou contratou, o nome da empresa, o contato, e-mail, telefone e valor de negociação. Às vezes não vai ter todas essas informações, mas tente preencher com o máximo possível. A terceira aba é a relação da equipe, com nome, organização, setor, telefone e e-mail. Depois temos o cronograma, com as datas das principais atividades. E uma coisa legal de se lembrar, olha, uma vez que ela está concluída, você tem que selecionar a atividade, vir aqui em cima do balde e marca desse amarelo, ok? Na verdade é o primeiro amarelo. Se a atividade não aconteceu, marca de vermelho, beleza? Eu vou deixar em branco aqui como está, para não mudar nada dos meninos, do projeto Arruaça, do Maurício, Ok. A quinta aba, eu tenho as atividades da programação. No caso, nem todo mundo tem uma programação, mas quem tem, coloque aqui. Então, você vai escrever o dia, o horário, o nome da atividade, o público que você espera, onde vai acontecer, as necessidades técnicas, uma descrição resumida do que é e algumas observações. Isso de cada atividade que você vai realizar, ok? Depois eu tenho os links de produção. E aqui os links de produção é todo o material que está para além do Drive. Então, você criou uma página no Facebook, então vai lá, coloca aqui o item 5, página de Facebook e coloca o link. Avaliação de objetivos e metas, essa aqui é uma planilha que é para ser preenchida no final do projeto. Lá no projeto que vocês submeteram ao Ação Jovem, vocês colocaram metas de realização. Tá bom? E aqui vocês vão descrever um pouquinho de cada meta, quais foram as dificuldades, se teve alguma solução que vocês adotaram para superar essas dificuldades e observações. Então vocês vão fazer um resuminho aqui, uma análise de como foi e preencher essas colunas finais. Olha, gente, aqui tem a parte de orçamento, onde vai ser detalhado tudo aquilo que foi gasto com o valor do edital. Olhem aqui que tem algumas grandes categorias, dividido, então tem os itens de pré-produção, de produção, de estrutura, locação, de comunicação, despesas administrativas, impostos e tributos, certo? Então, se eu começar aqui colocando, vamos dizer que vou colocar aqui a parte de estrutura e locação. É importante colocar aqui nessa descrição informação suficiente para a pessoa entender o que foi aquilo que você comprou. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer o aluguel de um palco. Então, eu tenho que determinar o tamanho daquele palco. Então, vai ser aluguel de palco de 6 por 8 metros. Ok? Aqui eu vou colocar a quantidade, é um palco só que eu estou trabalhando. Minha unidade vai ser a diária, já que meu aluguel é por dia. Eu vou fazer aqui, eu não faço a mínima ideia, mas eu vou colocar como fosse R$450. Ok? Olhem que automaticamente ele preencheu essa coluna total, que tem uma fórmula. Você clicando em cima da célula, você vai ver aqui em cima a fórmula, que é igual a célula C14, que é a coluna C, linha 14,
multiplicado, que é o asterisco, pela E14, que é o valor unitário, né? Então ele pegou esse número 1 e multiplicou pelo 45. Vamos dizer que eu quero também colocar um outro item aqui embaixo. Então venho aqui, onde está a linha que eu estou trabalhando, no item 14, né? Clico no botão direito e vou inserir uma linha abaixo. Então essa linha vai ser a segunda. Vamos dizer que eu queira colocar a diária do aluguel de caixas de som de 600 watts de potência, ok? Também não faço a mínima ideia, mas só para exemplificar. Olha que nesse caso eu coloquei a diária na descrição, né? Então estou colocando, vamos dizer que sejam 4 caixas que eu tenho que alugar por um dia. E aqui no caso, minha referência de medida é a unidade. Então estou pegando 4 caixas de som de 600 watts, a diária dela. Vamos dizer que cada uma seja R$50, certo? Olha que ele não puxou a fórmula aqui, já que eu criei uma linha nova, ela não veio com a fórmula. Como é que eu faço para usar? Clica na fórmula de cima, olha que na célula vai ficar esse rabicho aqui em quadradinho. Quando eu passo o mouse por cima, ele até muda de formato. Pode clicar nele, segurar e puxar para baixo, ok? O que ele faz? Ele vai repetir o mesmo comando, com as referências logicamente mudando para a próxima linha, da fórmula de multiplicação, certo? Olha, se eu dar também um duplo clique sobre essa fórmula, ela vai mostrar para mim como é que está acontecendo. Olha, é igual o laranja, que é essa célula, vezes essa célula aqui dos 50, ok? Olha que aqui embaixo também ele não fez a soma por completo, tá bom? Então aqui vocês podem usar uma função de soma, só vou exemplificar, igual soma, abre parêntese, clica na célula que você quer usar e puxa até onde você vai. Então eu quero somar esses dois, se fossem mais seriam marcar mais, fecha parênteses e dá um Enter, ok? Ele já vai calcular o subtotal para mim aqui, ó. Lembrando que o total geral também ele já soma tudo direitinho. Então, tentem usar as fórmulas para não se confundirem, ok? E sempre sigam essa coerência, que o valor total de cada item é a quantidade vezes o valor unitário, ok? A unidade pode ser o mês, pode ser a unidade, pode ser diária, pode ser semana, né? A unidade é a forma que você vai contabilizar. E como eu falei para vocês, tentem descrever um pouquinho de como é esse item. Então a gente tem esses dois arquivos principais e tem as pastas onde você vai colocar as fotos, as imagens do teu projeto. E aqui eu queria falar um pouquinho mais sobre a parte de fotos, tá bom? Como organizar um pouco desse material. Às vezes a gente bate várias fotos, né? E é legal que a gente faça um pouquinho de uma curadoria dessas fotos. Eu vou só voltar aqui para a apresentação para falar um pouquinho melhor. Então, o que eu queria falar para vocês? Então, nesse processo, ok, rolou a ação, vocês fizeram as fotos, fizeram as imagens, às vezes com mais de um celular, mais de uma câmera fotográfica. O ideal é que você junte isso tudo num canto, pode ser aqui dentro do Drive também, ok? E aí começa a fazer um trabalho de separação, né? Quais foram as melhores fotos para me usar? Às vezes tem fotos muito iguais, então vê a melhor e a outra você pode ir deletando para ficar com as que você acha mais interessantes daquele projeto. Então a primeira coisa seria fazer essa triagem das fotos melhores e na sequência renomear esses arquivos. E aí eu vou dar uma dica para vocês de como renomear tudo de uma vez só. E eu sugiro que vocês usem um pouco desse formato, de como é que é. Iniciar com os 2 últimos dígitos do ano, depois o dígito do mês, depois o dígito do dia e falar o que foi a ação, o nome da ação. Por que isso? Porque quando você organiza assim, você vai conseguir ver os últimos trabalhos que você fez na ordem cronológica, ok? Se você for organizar primeiro pelo dia, vai ficar todo troncho, trocado, porque os dias se repetem a cada ano, né? Então, minha sugestão é começar com esse formato de ano, mês e dia, para você também saber quando aconteceu aquela ação, e depois coloca o nome da ação. E como é que faz para organizar esses arquivos todos de uma vez, né? Renomear, na verdade, os arquivos todos. Então, eu vou abrir aqui uma pasta de imagens no meu computador. Olha, vamos dizer que esses arquivos todos
tenham sido de uma apresentação que eu fiz nesse ano, no mês 7, ok? No dia 25, seja a apresentação Cuca Janguruçu, ok? Olhem que eu marquei todos os arquivos que eu queria renomear, apertei o F2, que é a tecla de atalho para renomear, ou você poderia ir botão direito em cima de uma foto só e renomear, e aí escrever o modelo que você quer. Quando dá Enter, olha, ele renomeia todos os arquivos com aquele padrão que eu determinei no primeiro. A única coisa que vai mudar é que ele vai colocar arquivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok? E aí, por último, se você quiser ter um pouco mais de zelo, você pode trabalhar um pouquinho de edição da imagem. E aí eu sugeriria um programa que ele é bem simples de mexer, que é o XN Viewing, é um programa gratuito também. E ele tem, o que eu acho legal dele, que ele tem opções de você fazer ajustes em escala, com muitos arquivos de uma vez só. Então, esse endereço aqui também vai estar na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui esse programa bem rapidamente. E ele é bem interessante. Ó. Eu posso, no menu de navegação mesmo, eu posso dar um duplo clique na imagem. E aqui eu tenho algumas opções de girar, eu posso selecionar uma parte da imagem e recortar. Eu posso fazer ajustes rápidos de cor nessa segunda funçãozinha aqui, olha. Eu posso aumentar o brilho, o contraste, colocar uma cor, fazer um ajustezinho fino de cor, ok? Isso tudo em cada foto e depois só salvar, ok? Ou eu posso fazer isso com as fotos todas de uma vez só. Não esse ajuste tão fino, mas por exemplo, olha, eu posso marcar as fotos todas que eu estou aqui dentro, botão direito em cima de uma delas, já que estão todas selecionadas, eu venho aqui em converter, e aqui eu vou ter um menuzinho de edição de transformação, onde eu posso fazer ajustes nessas fotos todas de uma vez só. Então, se eu venho aqui em transformações, olha, eu tenho essas várias funções, desde redimensionar, por exemplo, eu quero pegar essas fotos todas, tão grandes, e eu quero colocar que todas elas tenham largura de 1200 pixels, ok? Ou eu quero colocar todas elas com 50% da sua largura, tá bom? Então, eu adicionei o redimensionar, e outra coisa que eu quero fazer é, e aqui você pode mexer e ver as opções. Eu tenho dentro de mapa uma coisa de alto contraste e alto níveis, que ela já dá o balanceamento de cor e de níveis de saturação automaticamente, certo? Então, adicionei isso tudo nas minhas fotos. Aqui nesse campo saída, eu vou falar onde é que esses arquivos vão ser salvos, ok? Olha que aqui no meu caso está marcado usar caminho original e eu não consigo editar, porque eu estou pedindo para sobrescrever os arquivos que eu tenho, mas já que vocês estão aprendendo um pouco desse processo, eu sugiro vocês salvarem em outro arquivo, em outra pasta, na verdade, para manter o original e esse editado, ok? Então, vou desmarcar aqui, salvar como original. Vou escolher aqui dentro mesmo, na pasta de imagens, certo? E eu vou criar uma nova pasta aqui dentro, só para testar, colocar como teste. Certo? Ok, está vindo aqui já a nova pasta dentro de imagens e clique em OK. Olha, já converteu todas elas, certo? Eu tinha aqui imagens de tamanhos diferentes e sem essa coisa do alto contraste. Eu entro aqui na nova pasta que eu criei e aqui vão estar as imagens todas, olha, com 1200 pixels de largura, certo? E ele vai ter feito esse trabalho também de alto contraste e regulação dos níveis. Tem outras funções variadas lá que vocês depois podem olhar, certo? Então, feito isso, gente, no computador de vocês podem pegar essas imagens. Então, deixa eu voltar aqui para o Drive, né? Vamos dizer que sejam as fotos, ok? Ó, basta selecionar os arquivos de novo. Vamos ver aqui na nova pasta que eu usei. Vamos minimizar. Olha, seleciona os arquivos no teu computador, clica, puxa e arrasta aqui para dentro. E ele já vai salvar, já vai fazer o upload dos arquivos. Ok? Então, no caso de fotos, eu sugiro esse procedimento para vocês. Olha, vai estar aqui já organizado todo por ano
e falando o que é cada apresentação. Quem preferir também pode criar uma pasta aqui dentro para cada evento ou cada ação sua, né? Isso aí fica de cada um, mas eu acho que é interessante organizar os nomes dos arquivos também. Isso ajuda em outros momentos, por exemplo, se for colocar essas fotos no site. Por fim, gente, as outras pastas são a pasta de comunicação, onde você vai colocar os folders, os flyers, todo o material visual, imagem que você criou para o teu projeto, coloca aqui dentro. Fotos são as fotos dos eventos, da produção, dos encontros de vocês, né? No caso, se tiver um evento ou uma oficina com lista de frequência, bate foto e coloca aqui dentro, certo? E nessa pasta de prestação de contas, vocês têm que colocar as fotos dos recibos que vocês emitiram ou fizeram, certo? Então, nas coisas que você compraram, bate foto dos recibos também e coloca aqui dentro, beleza? Então, gente, esse é o processo de relatoria. Um abraço para vocês, tchau, tchau.